Esses dias eu estava com alguns amigos conversando sobre jogos, falando mais sobre a nostalgia que os jogos trazem pra gente, e como todo mundo ali tem a mesma relação parecida com os games, e como eles fizeram parte da nossa infância, adolescência e agora da vida adulta, digamos assim. Considerando que praticamente todo o meu ciclo de amizade já tem mais de 30 anos, são pessoas casadas com filhos e todas as outras coisas mais da vida adulta. Nesse debate sobre quais jogos eram bons no passado e quais não eram, eu levantei uma questão. E essa é uma convicção que eu já tinha na minha cabeça, que é a seguinte: o momento da sua vida que você jogou determinado jogo pode definir se para você aquele jogo é bom ou um jogo é ruim. Antes de continuar, meu nome é Diego e esse é o canal Rejoguei, onde falo sobre games em geral e faço alguns debates filosóficos e reflexivos sobre o maravilhoso mundo dos games. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço humildemente que se inscreva para dar aquela moral pra gente. Pessoal, eu sempre fui apaixonado por games e foi literalmente amor à primeira vista. Desde o dia que eu fui na casa de uma amiga da minha mãe e a filha dela estava jogando Double Dragon e um Turbo Game, isso mesmo, um Turbo Game que naquela época era um clone do Nintendinho. Eu fiquei fissurado naquilo e desde aquele dia eu nunca mais parei de jogar. Já me afastei um pouco dos jogos em alguns determinados momentos da vida, fiquei um tempo sem jogar ou jogando um pouco menos, o que é normal, mas nunca deixei de amar o videogame. Quando eu citei esse critério para os meus amigos, todos concordaram. Então eu resolvi fazer esse vídeo para ver se isso acontece com vocês também, ou se é coisa da gente um pouco mais experiente, vamos dizer assim, que tem dentro de si algum tipo de nostalgia, e talvez essa nostalgia influencie também. Eu vou contar um pouco sobre um dos jogos que mais marca a minha vida, mas primeiro eu vou dar um contexto para isso fazer sentido e vocês entenderem o que eu realmente quero dizer. Lá em 2015, eu estava no auge dos meus 29 anos, eu tinha um excelente emprego, eu era bancário, já era gerente na época, era bem sucedido, entre aspas, mas aquilo já estava me deixando exausto, com problemas psicológicos, estresse acumulado e tudo isso com apenas 29 anos. Foi quando eu resolvi largar absolutamente tudo, pedi as contas do banco e fui embora para outro país, fui embora para os Estados Unidos. Essa é a história bem resumida, mas foi basicamente isso. Em questão de 5 meses, eu decidi sair do meu emprego, realmente saí e fui embora. Foi um período muito legal, cheio de desafios, eu estava me sentindo leve e com vida novamente. E aí, para resumir mais um pouco, depois de um período, eu precisei voltar para o Brasil e cheguei aqui com pouco dinheiro, sem emprego e com 2 filhas, e a situação ficando bem complicada. Tanto que em alguns momentos eu precisei pedir ajuda para alguns familiares. Mas depois de mais ou menos um ano, passando alguns perrengues, eu acabei recebendo um dinheiro em uma questão judicial que eu tinha. Era um dinheiro que eu nem contava para aquele momento, mas ele veio, e era um valor consideravelmente alto, que caiu como uma luva. Receba! Eu sou do Brasil! E ajeitou nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, nesse período eu fiquei sem nenhum videogame, não tinha internet, TV a cabo e minha TV era uma TVzinha de 14 polegadas emprestada. Mano, que situação difícil que foi essa época. Mas depois que essa grana caiu, eu ajeitei nossa vida e as coisas começaram a se normalizar. Já estava trabalhando novamente e tudo estava dando certo. E eu lembro como se fosse hoje, um sábado à tarde, eu já tinha trabalhado de manhã, eu cheguei em casa cansado, e depois de comer alguma coisa, eu olhei para minha esposa e disse: "Quer saber? A gente sofreu tanto nesse último ano, agora a gente tem um pouco de condição. Vamos sair para comprar uma TV decente e um PlayStation 4. O que você acha?" E ela topou na hora. Já à noite, depois de muito andar e pesquisar preços, modelos, etc., cheguei em casa com meu maravilhoso PS4 e minha Super TV LED 42 polegadas. Eu estava tão cansado que mal conseguia tirar a TV da caixa e instalar, configurar e fazer tudo o que tinha que ser feito. Mas depois de algum tempo, eu instalei tudo e liguei o meu PlayStation, que vinha com o maravilhoso Uncharted 4. Mesmo morrendo de sono, eu joguei por 2 horas e no domingo joguei aquilo por mais algumas horas e na semana seguinte eu finalizei o game. E depois disso eu tenho um carinho enorme por esse jogo. Eu sei que ele não é nenhuma masterpiece dos games, mas é um jogo bom, só que pra mim ele é muito mais do que isso. E sempre que alguém me pergunta quais meus jogos favoritos, ele sempre tá na minha lista. Eu faço questão de rejogar esse jogo todo ano, na mesma época, lá em dezembro, que é quando começa aquele clima de festas de Natal, final de ano, e isso me faz lembrar, me faz retornar naqueles dias que eu e a minha família a gente estava passando por um momento difícil e parece que o Uncharted chegou para finalizar essa era complicada que a gente estava vivendo. Eu poderia citar mais alguns exemplos aqui de outros momentos em que os jogos, os games, fizeram parte, mas esse vídeo acabaria ficando muito longo. Mas então essa é a conclusão que eu tenho sobre isso. O momento que você jogou determinado jogo pode, e eu acredito que vai sim, influenciar no seu julgamento sobre esse jogo. E é por isso que às vezes vemos algumas situações bizarras, onde você ama um jogo ruim, que todo mundo odeia,
ou não gosta de um jogo muito bom, pois o oposto também funciona. Se você pega um jogo bom para jogar em um momento que a sua vida pessoal não tá tão legal, você pode ficar com a sensação de que o jogo não é bom. Essa é a minha pequena reflexão sobre esse tema, e eu queria muito ouvir alguma história parecida com a minha, para eu não ficar me sentindo tão estranho. Então, se você também tem um caso onde um jogo marcou um momento da sua vida, deixa aí nos comentários para a gente debater sobre. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.